Bom dia, pessoal do primeiro ano. E aí, como estão? Cansados de ficar em casa já? Saudade da escola? Adaptados à rotina? Já acharam o melhor horário de estudar, o melhor horário de assistir os vídeos, o melhor jeito de fazer as atividades e ângulo para tirar foto e mandar para o professor? Tudo isso é necessário, hein? Tem que se adaptar rápido. Se adaptar rápido. Logo, logo vou estar fechando o processo de vocês terão prova para fazer. Daqui a pouco acaba a primeira unidade, então não pode perder tempo não pode achar que está de férias não, hein? Vamos ter atenção por isso aí. Bem, hoje nós vamos iniciar o nosso último assunto, né? Nossa última unidade de literatura, que eu vou dividir em duas etapas para ficar legal, para a gente entender bem, certo? O assunto se encontra na página 76 do módulo de vocês. Esse assunto, pessoal, é o trovadorismo. Eu falei com vocês no começo da unidade que seria um assunto um pouco mais complexo que teríamos, né? Então vamos dividir legal, tentando analisar direitinho para não ficar pesado, não ficar complicado. E no caso de surgir alguma dúvida, sabe que tem aquele horário e dia do professor que é para tirar as dúvidas, tá bom? Vamos entender primeiro o que é uma escola literária. Uma escola literária, pessoal, é um momento da história em que todos os autores estão produzindo obras semelhantes, com o mesmo perfil, as mesmas características. Esse primeiro período, essa primeira escola literária, é chamada de trovadorismo. Se ela é a primeira, você já imagina que é uma coisa bem antiga. E é antiga mesmo, certo? Estamos falando lá do século VII, certo? A idade medieval, chamada de Idade das Trevas, que vocês estudam em história, em uma sociedade que nós temos praticamente três poderes: o reinado, que é a nobreza, nós temos a igreja e nós temos o povo, que são os plebeus, os camponeses, as pessoas que são tidas como de menos importância, certo? O feirante, as pessoas comuns. Então são esse perfil de sociedade que nós temos nessa época do trovadorismo. Detalhes importantes: nessa época aí, a leitura era como uma coisa muito sofisticada e desnecessária para a maioria da população, certo? Então as obras não eram como nós temos hoje, livros, como fazemos leituras, a hora que quisermos podemos pegar algo para ler. É uma sociedade totalmente diferente, que a leitura é uma coisa que é permitida somente para pessoas que pertencem a uma alta classe da sociedade ou pessoas que têm um objetivo religioso, certo? Então a camada da população mais humilde, a camada da população mais pobre, não tinha direito à leitura. Principalmente as mulheres, né? As mulheres elas sofriam toda aquela questão do preconceito, principalmente da Idade Média, né? Você imagina como a mulher era tratada naquela época. Então nós teremos um perfil bem masculino de autores, apesar de termos eulíricos diferentes. Aí vale aquela aula que a gente já teve, hein? Eulírico é a voz do poema, não significa que ali foi um homem ou uma mulher que escreveu, mas a voz do poema, a pessoa do poema pode ser um homem ou uma mulher, certo? Teremos três tipos de compositores ou de pessoas que cantavam essas cantigas. Já vale também que as obras do trovadorismo eram chamadas de cantigas, não de poesias ou poemas diretamente. Apesar de ter uma estrutura de poesia e de poema, eram chamadas de cantigas porque eram feitas para serem cantadas e não para serem lidas. Ela geralmente era acompanhada de um instrumento musical e virava uma musiquinha, virava uma cantiga. Era até o jeito melhor que se achava também para difundir e espalhar essa cantiga. Já que as pessoas não sabiam ler, então era muito mais fácil decorar uma música que ouviu uma, duas, três vezes e popularizar assim as cantigas. Essa era da forma que era feita as obras do trovadorismo, tá bom? Vamos passar agora para uma parte mais dinâmica, em que eu vou destacar os pontos mais importantes para que possa fixar melhor na mente. E lembrando que qualquer dúvida, o professor está à disposição.